Aí, estamos gravando, então sejam bem-vindos todos. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Engenharia de Software. Na primeira, vocês devem lembrar, a gente fez uma introdução sobre o que é o software, o que é a engenharia de software, como surgiu a engenharia de software. A gente deu uma estudadinha rápida na questão da crise do software, que ocorreu lá na década aí de 1970, 65, 75, onde ela surgiu, tá? E paramos aí nas causas da crise do software, tá? Hoje nós vamos continuar com isso, então. Estou colocando para apresentar. Então, tá, nós paramos nesse slide, acredito eu, tá? Vimos que havia alguns problemas recorrentes que ocorriam nessa época, né? Com o desenvolvimento do software em geral, e que a nossa capacidade de desenvolver programas não acompanha o ritmo da demanda por novos programas. Então, a gente tem muita demanda e pouca capacidade de desenvolvimento. E especialmente, mais importante, mais crítico ainda, é a questão de que a nossa capacidade de manter os programas já existentes é ameaçada por projetos ruins e recursos inadequados e falta de planejamento, toda uma quantidade de coisas aí que nos leva a projetos de software durando muito menos do que eles deveriam, tá? Isso nos leva a problemas de cumprimento de prazo. Então, estima-se que o projeto é para 3 meses, deu 4, 5 meses, não foi entregue ainda. Custos elevados. Se estoura o prazo, estoura o custo, isso é uma grande realidade, especialmente no software, onde basicamente é o serviço, né? A gente praticamente vende um serviço, muito diferente de quando você está vendendo um produto físico, onde você tem que construir. Eu vendo compensados, eu preciso comprar madeira, fazer uma chapa de compensado e vender esse compensado. Quando a gente vende um produto do tipo software, a gente não tem ah, essa questão do custo individual por produto. Esse custo é diluído para todas as cópias que eu vendi. Mas aí, se eu levar mais tempo para desenvolver, o meu custo, que basicamente vai em pessoas que eu preciso pagar, isso vai se elevando com o tempo. Tá? É mais valores, mais pagamentos, mais salários, mais tudo que precisa ser diluído daí no meu software quando eu for vender ele. Dificuldades de manutenção nos sistemas. Então, cria-se um programa, vai lá, faz, está funcionando perfeito. Tá, beleza, entreguei. E aí a minha empresa resolve mudar algum processo dentro dela, ou alguma metodologia muda, ou agora eu preciso controlar mais alguma variável, ou então a própria legislação. Às vezes o meu sistema faz o controle de folhas de pagamento, por exemplo, essa é uma legislação nova, onde muda uma taxa, muda um percentual, muda uma forma de cálculo, e aí o meu software deixa de atender 100% aos requisitos do cliente. Tá? Isso, com as dificuldades de manutenção, a gente acaba levando a softwares que morrem muito cedo. Tá? Hoje, especialmente hoje no Brasil, se você desenvolver um software que de alguma forma controle vendas, aí nota fiscal, se você não estiver preparado e preparar o teu software para receber modificações constantes, de um ano para outro muda algumas formas de cálculo, algumas porcentagens, alguns valores, e acaba que se você não mudar teu software, você não vai só não atender, você vai estar fora da lei. Então, isso é um problema hoje, especialmente grande, na época também era bem importante, claro. Tá? Tudo isso impacta na qualidade do software, sem dúvida nenhuma. Clientes insatisfeitos.
Cara, uma consequência de tudo que a gente está falando. Tá? Demorei para entregar, tive que cobrar mais, o software não está 100% e a minha manutenção é demorada, qualidade lá embaixo, o cliente não vai estar satisfeito nunca. E a construção informal de software. Isso é muito comum até hoje. A grande parte das empresas aí, especialmente empresas de pequeno e médio porte, e às vezes até de grande porte, tem pessoas desenvolvendo de forma informal esse software, sem o uso de contratos adequados, sem o uso de estudos adequados. Isso a gente não precisa falar nem em empresas pequenas e médio porte. A gente vê furos que acontecem em empresas gigantescas, como é, por exemplo, esse último vazamento de dados da Serasa. Na verdade, a Serasa diz que não é dela, né? A Serasa está jogando a bomba para outros aí, mas tudo indica que é da Serasa que vazaram essas informações de 230 milhões de CPF, né? Isso aí são problemas de segurança, são problemas de uma engenharia inadequada, de um controle de risco inadequado. E imagina agora se, por exemplo, essas 230 milhões de brasileiros, isso é mais do que a população do Brasil, isso inclui grande parte de pessoas que já morreram, grande parte de estrangeiros que têm CPF. Então, imagina se toda essa galera resolve processar essa empresa pelo vazamento. Né? Isso é um impacto financeiro tremendo, isso derrubaria qualquer empresa no mundo. Se você pegar uma Microsoft da vida e receber um processo dessa quantidade de pessoas que tenham esse direito por terem seus dados vazados por essa empresa e utilizados de forma errônea, né, de forma por bandidos aí, isso derrubaria a Microsoft, derrubaria a Apple, sem dúvida nenhuma. Isso é um problema bem grande. E tudo isso também vem de um estudo inadequado, de uma configuração inadequada, um levantamento inadequado do que a empresa precisa. Tá? Esses tempos eu vi um vazamento de dados, onde os hackers foram lá e falaram, olha, eu simplesmente conectei na base de dados da empresa e ele não me pediu senha. Ele estava configurado para senha padrão, que era admin e sem senha. Então, imagina o tamanho do problema que isso leva a todos os clientes da empresa que desenvolveu esse software. Pô, eles deram deploy, colocaram, né, a quente um banco de dados sem configuração, sem noção de segurança nenhuma. E é por isso que a gente tem ataques extremamente simples, como o SQL Injection e XSS, né? Que você injeta JavaScript numa página, que são coisas bestas, que são coisas miúdas e que dão problemas em muitos sites, porque os desenvolvedores não se preocupam em ter toda uma preocupação. A gente tem até hoje aquela situação de que, eu tenho um sobrinho que desenvolve isso aí para mim, ele fez técnico e desenvolve isso aí para mim por 200, 300 pila. Então, isso é comum. Então, é bem importante que a gente use esse conhecimento das nossas disciplinas justamente para começar ou tentar dar uma força para esse mercado de trabalho, para que isso não acabe impactando em nós mesmos. Você chegar para uma empresa, fazer um orçamento e dizer, olha, para desenvolver esse teu software que vai levar 2 meses de desenvolvimento de uma equipezinha pequena de 3 pessoas, eu preciso de 6, 7 mil reais. Por quê? Porque 2, 3 pessoas trabalhando 2 meses, são 6 salários que eu preciso pagar, pelo menos 2 mil para cada um. Então, a gente tem todo um cálculo que a gente precisa fazer para chegar nesses valores. Inclusive, eu fiz o cálculo errado, né? 6 pessoas, 6 salários, 6 mil reais, R$ 1.000 para cada um por mês. Então, até valores relativamente baixos. E dependendo da empresa, se você chegar a fazer um orçamento de um software, ou de um sistema, ou de uma página, e chegar com um valor real desse, olha, são 6 mil reais para desenvolver isso, a empresa vai dar risada e vai falar, não, mas eu tenho conhecido que faz por 300 reais. 400 pila está no ar. Diz que é só pagar o registro do domínio e 30 pila, 40 pila por mês para pagar o provedor e fechou. Então a gente se depara com esta informalidade
com uma frequência muito maior do que deveria se deparar. Tá? Então, tudo isso faz parte da engenharia de software. Saber gerenciar todo o processo que engloba o desenvolvimento, desde a primeira conversa com o cliente até a entrega e a manutenção do software por 2, 3, 5, 10 anos, enquanto esse cara está usando esse sistema. Cobranças mensais, cobrança por contrato de manutenção, cobrança, várias outras coisas. Tá? É por isso que, dentro de algumas limitações que a pandemia nos traz, eu vou tentar fazer essa disciplina ter esse viés mercadológico o máximo possível, para a gente tentar ter essa visão e essa conversa, pensando nos de vocês que vão lá na frente correr atrás e querer desenvolver software e que vão ser recém-saídos de uma faculdade e vão ter gente falando, não, mas esse software vale 300 pila. E só você, enquanto desenvolvedor, que vai ter o conhecimento necessário para poder rebater isso aí e dizer para a pessoa, não, então, se o cara te faz por 300 pila, vai lá e faz, meu. Agora, quando esses teus dados vazarem, quando alguém for lá invadir né, fazer um deface, destruir, mudar tudo na tua página, aí você sabe de onde isso surgiu. Né? Então, isso é muito importante. E aí a gente tem alguns acontecimentos que marcaram bastante essa época, tá? Que até os dias de hoje. 1969 e 1971, o início das boas práticas de programação e o surgimento da linguagem Pascal. Então, aí que a gente começou a ter algumas pessoas tendo aquele estalo, não, mas peraí, não adianta a gente ficar desenvolvendo software assim. Não adianta a gente pegar esse pessoal que faz engenharia, que faz a parte física do computador e jogar eles para desenvolver. Isso não resolve o nosso problema. Essa pessoa precisa estudar, precisa ter uma capacitação, precisa ter todo um conhecimento necessário para que ela seja capaz de ir lá, chegar e desenvolver um software que não vai suprir a necessidade do cliente hoje, mas que vai suprir a necessidade do cliente hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, durante 5, 10 anos e vai continuar funcionando. Tá? Então, isso é importante. 1972, 1973, os primórdios aí da programação estruturada e os estudos de ciclo de vida de software. Tá? Então, aí que começou essa ideia de estudar qual é o ciclo de vida de software, qual a duração da vida de um software, quanto tempo ele vai durar, como que eu vou estimar um custo para essa manutenção daqui 2, 3, 4 anos. Então, esses estudos, eles surgiram lá em 73, então a gente está falando aí 50 anos atrás, tranquilamente, certo? Então, isso já não é algo novo. 74, procedimentos para testes sistemáticos e testes unitários dentro do software. Então, metodologias de testagem de software. Colocar algumas pessoas treinadas em detectar erros, bugs, problemas no software. Tá? Isso tudo começou a surgir lá em 74. A prova formal, testes formais de sistemas. Então, não bastando apenas o desenvolver de um software, pôr ele para funcionar, mas sim fazer uma validação formal e uma documentação formal para comprovar que aquilo passa em uma validação. 76, focos em requisitos, especificação e projeto. Então, a partir daqui, a ideia começou a virar, ao invés de você ter o desenvolvedor e o software que ele está desenvolvendo, você tem o levantamento de requisitos, a especificação, a descrição de tudo isso e o projeto desse software. Você começa a ter uma documentação englobada em todo esse projeto de software. 77, paradigma de desenvolvimento estruturado. Então, aí a gente começou a ter métodos formais, né? Algo que descreva, não, eu quero desenvolver de forma estruturada. Beleza, então, forma estruturada tem toda essa descrição, tem esse passo a passo, tem essas informações que você precisa levar em consideração. 78 a 80, a era case, que cases são ferramentas, né, ferramentas automatizadas
para projeto e para o desenvolvimento de software. Então, Computer Aided Software Engineering, engenharia de software auxiliada pelo computador. Então, aí a gente tem o surgimento e o amadurecimento muito rápido dessas ferramentas, tá? Que são utilizadas até hoje e que, com o aumento grande da capacidade de processamento dos computadores, essas ferramentas têm feito cada vez mais, até chegar em pontos onde a gente tem ferramentas que praticamente desenvolvem softwares inteiros para você, a partir de uma documentação ou de uma descrição que você faz. Então, isso é bem interessante e cresceu muito até os dias de hoje, aí, até a atualidade. 90-2000, orientação a objetos, desenvolvimento para web. Tá? A partir de 2000, desenvolvimento baseado em componentes. Passou a ter essa questão de ter componentes, software baseado na interação entre componentes diferentes. Então, ao invés de eu escrever um software inteiro com 10 mil, 20 mil, 30 mil linhas de código, eu passo a escrever componentes, objetos, classes para esse meu software, cada uma com 200, 300, 500, 1000 linhas de código, e aí no meu programa eu faço esses objetos interagirem, cada um com a sua finalidade, cada um com com seus objetivos, cada um com a sua forma de uso, né? Cada um com o seu controle de qualidade, e aí o meu software se torna muito mais enxuto e muito mais fácil de manter. Né? São acontecimentos marcantes aí. Vocês devem ter visto que eu postei no Classroom para vocês um pequeno material de leitura, acho que foram umas 7 páginas. Recomendo que todos leiam, tá? E essas páginas, elas englobam também um pedaço que a gente não vai exatamente estudar. A gente não vai exatamente estudar, mas que são interessantes de que vocês conheçam, tá? Especialmente a parte dos mitos da engenharia de software. É um conteúdo que fica um pouquinho chato, né? É um conteúdo aí um pouco esquisito, né? Mas basicamente ele demonstra certos preconceitos e certas decisões ou certos pontos que já são enraizados na cabeça de muitos desenvolvedores, de muitas equipes de desenvolvimento, e que acabam indo contra tudo isso que que, a, que isso vai ser o suficiente para desenvolver um software bom. Quando a gente sabe que esse tipo de atalho, esse tipo de coisa para facilitar, nos leva a problemas, às vezes, catastróficos no desenvolvimento de software. Né? Por exemplo, o mito de que se um desenvolvimento de software estiver atrasado, é só a gente ir lá e contratar mais programadores. Né? Nossa, eu tenho 5 programadores trabalhando num projeto e esse projeto está atrasado, está atrás do cronograma, se eu contratar mais 2, 3 desenvolvedores para formar uma equipe maior, primeiro, eu estouro meu financeiro, né? Meu projeto desse software. E segundo, esses 2, 3, 5, 10 programadores novos que eu jogar dentro desse projeto, eles não vão conhecer a forma de trabalho da equipe que está trabalhando, eles não vão conhecer as práticas que foram aplicadas no software. Eles não é olhar para um programa e entender na hora tudo que está escrito e poder continuar. Eles vão precisar de tempo para se familiarizar com o programa, familiarizar com o código, familiarizar com a estrutura utilizada na programação, para que dali 1 mês, 2 meses, eles comecem a render. Tá? Então, esse é um tipo de mito que envolve a engenharia de software. Questão de terceirização, tem muitas empresas, especialmente agora, onde muita gente começou a ter uma visibilidade maior no home office, tem muita empresa que acredita muito na terceirização de trabalhos de desenvolvimento. A gente tem postado semanalmente aí vagas para trabalho remoto, para programadores e tudo mais. Isso talvez facilite
mas na grande maioria dos casos, a gente não tem toda essa tranquilidade quando terceiriza. A gente vai ter problemas, a gente vai ter esse tempo de adaptação, a gente vai ter esse tempo de produtividade diminuída. Então, é outro mito que precisa ser quebrado. Outro mito é a questão de que se o software funciona, porque o trabalho terminou, meu software está pronto, eu programei ele, entreguei para o meu cliente, atendo o que o cara pediu. Tchau, foi embora, acabou o meu trabalho. Na verdade, a gente sabe que grande parte do trabalho, quando a gente fala em desenvolvimento do software, é manter, é atendimento ao cliente, é dar suporte, é fazer todo esse trabalho de pós-venda, digamos assim. Então, isso é muito importante. Então, esse também é um mito que precisa ser quebrado. A gente precisa que as empresas mantenham mais os seus softwares. Não é colocar na prateleira, virar as costas e só ficar recolhendo dinheiro das vendas. Não é assim que funciona. Tá? Então, isso é algo importante também. A questão da entrega para o cliente somente do programa, não, fui lá, instalei no cliente o sistema que eu desenvolvi, virei as costas e fui embora. Não, não é assim que funciona. Todo software precisa ter algum tipo de documentação, algum tipo de material de uso, toda uma questão de facilitadora para que esse cliente saiba o que fazer com o software, saiba como fazer cada uma das coisas. E esse tipo de mito, ele é quebrado com muita facilidade na engenharia. Porque se a tua equipe de desenvolvimento lá no começo fez a documentação dos requisitos e para cada um dos requisitos fez os diagramas necessários e descreveu eles, lá no final o teu manual está praticamente pronto. Porque você tem grande parte das informações necessárias. Eu já tenho quase tudo. Eu preciso aí tirar alguns prints da tela, colocar ali e descrever. Para cadastrar um produto novo, você deve clicar, incluir, digitar as informações, pá, acabou. Os erros possíveis. Nessa tela pode dar erro de código duplicado ou de, sei lá, código de barra inexistente. Não, descrevi para o usuário. Descrevi como é que ele faz o cadastro. Cada um deles. Escrevi quais os erros possíveis em cada cadastro. Fechou. O cara tá ali, deu um erro, porra, tá no manual. Isso te facilita a vida do suporte, te facilita a vida da manutenção, te facilita a vida quando você contrata um programador novo. Imagina você sendo contratado aí para dar continuidade no desenvolvimento de um programa qualquer que você utilize. Você já não tem toda a familiaridade com aquele programa, você não entende 100% dele. E aí você chega lá e vai querer dar continuidade nesse desenvolvimento. Imagina o tamanho do rolo até você se familiarizar com todos os requisitos, o que cada um dos requisitos faz, como é que ele é implementado, como é que o cara utiliza, para daí sim começar a desenvolver. Então, a gente vê que tudo isso é um emaranhado. A documentação nos ajuda lá no final a fazer os manuais nos ajudam a ter uma manutenção mais fácil e um suporte mais fácil, e tudo isso nos leva a uma qualidade melhor, e essa qualidade melhor nos leva, né, é resultado de um processo melhor, e o processo melhor nos traz facilidades e garantias no decorrer do desenvolvimento. Então, tudo isso é um ciclo de consequências de decisões bem tomadas. Tá? Então, essa questão dos mitos e realidades do desenvolvimento, ou melhor, da engenharia de software, é algo que eu gostaria que vocês fossem ler, assim, tá? Eu postei lá no Classroom de vocês o link para o livro que tem isso, lá no Google Acadêmico, tá? Então, esse livro não está completo no Google Acadêmico, mas tem grande parte, e essa parte que nos interessa bastante está lá. É bem importante que vocês deem uma lida. Então, acontecimentos marcantes. O que é a engenharia de software? O que é esse negócio que nós vamos estudar? Né? Primeiro, de acordo com a IEEE, ou a I3E, né? Aplicação sistemática, disciplinada e com abordagem quantitativa para o desenvolvimento, operação e manutenção do software. Então, agora eu não desenvolvo mais só o meu software. Eu faço a aplicação sistemática, burocrática, documentada, disciplinada, com uma abordagem bem definida e na forma quantitativa, para daí sim eu fazer o desenvolvimento.
É um ramo da engenharia cujo foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software e qualidade. Olha só, custos adequados. O cara não está nem falando de prazo. Por quê? Porque se eu não estourar o prazo, a chance de eu não estourar os meus custos é proporcional. Se eu fiz um estudo bacana e conseguir definir o custo direitinho, eu vou ter um prazo bem definido também. Né? Porque um é consequência do outro. Isso veio de um livro do Somerville e do livro do Pressman, que, se eu não me engano, é o livro que eu passei para vocês no Classroom para vocês fazerem a leitura. Tá? Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas que ajudam a produzir software com maior qualidade e com menor custo. Tá? Então, vocês vão ver que essa preocupação, custo, qualidade, prazo, isso aí é muito recorrente dentro da engenharia de software. A engenharia de software deixa o programar ou escrever o código para segundo plano, para terceiro plano. Ela se importa com a qualidade do projeto, com a qualidade do processo, com a qualidade dos levantamentos feitos, porque ela sabe que um processo bem feito nos dá resultados bons. Um estudo bem feito nos dá uma garantia maior de resultados bons. Tá? Eu sempre falo que, para aqueles de vocês que trabalham, que conhecem empresas aí que têm certificações, tipo a ISO, por exemplo, a ISO, ela não estuda, não vai lá e pega os teus produtos finais e analisa um por um. Ah, Formad tem a ISO, não lembro o número da ISO, de uma das ISOs que a Formad tem. Mas essa empresa que faz essa certificação, ela não vai lá e pega as portas da Formad e estuda as portas para ver. Ah, essa porta está perfeita, essa está perfeita. Essa aqui está meia boca. Aquela lá não está tão igual. A tinta dessa aqui está mais branca ou menos branca. Não, não é assim que se faz. Uma certificação, um controle de qualidade, ela estuda toda a cadeia necessária e todos os processos necessários para a fabricação de um produto, seja esse produto qual for, porque ela sabe que se a cadeia que faz a entrega de matérias-primas, que faz o desenvolvimento das coisas, se isso for bem feito, e se há um controle no teu processo de desenvolvimento, há um controle, esse processo é de qualidade. Os funcionários são treinados, as máquinas são boas, tudo isso ocorre dentro de padrões de qualidade. Eu tenho definido o que acontece quando uma máquina estraga. Eu tenho definido o que acontece quando um fornecedor para de me vender e eu preciso contratar outro ou comprar de outro lugar. Eu tenho tudo isso bem documentado. Aí você não precisa ver as portas. Não precisa. Porque se tudo isso segue padrões à risca, o resultado final é o mesmo sempre. Sua variação vai ser mínima. Quando ocorre algum erro e a porta sai levemente torta, você tem escrito o que acontece. Ah, esse produto ele sai da linha de produção e é descartado. Ou então ele vai para uma loja que faz a venda desses produtos a preços menores porque eles não são comercializáveis. Ou ele é doado para os funcionários que têm interesse, certo? Então, na engenharia de software é a mesma coisa. A gente não vê o programa. A gente não vai ver a qualidade depois que o programa está pronto. A gente vê a qualidade do processo. A gente vê a qualidade da equipe. A gente vê a qualidade dos estudos envolvidos. Porque se tudo isso for de qualidade, o resultado final é uma consequência. Certo? Não adianta a gente estudar a consequência. A gente estuda o processo. Beleza? E aí nós temos papéis diferentes, nós temos pessoas diferentes que fazem parte de um processo de desenvolvimento. Nós temos o analista de sistema, que é responsável por fazer esse levantamento, essa licitação de requisitos e a especificação do que vai ser feito. Esse software vai englobar isso, 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 vai resolver esse problema da empresa. Bom, papel do analista. Projetista, que normalmente, em muitos casos, é a mesma pessoa, a mesma equipe. Empresas muito grandes têm pessoas diferentes para isso. Então, isso é algo que a gente precisa entender.
E aí o projetista, nesse caso, é o cara que vai pegar esse o que fazer e vai desenhar o como vai ser feito. Vai fazer diagramas, vai fazer modelos de telas, vai fazer tudo para descrever. Ah, você quer fazer isso? Beleza, então para ter um resultado bom nisso, nós vamos fazer da seguinte forma. Tá? Nós temos o programador, que é o cara que vai pegar toda essa documentação, toda essa papelada que o cara quer, e vai colocar isso, vai transformar isso em código, tá? Vai escrever isso. Nós temos o gerente, que é o cara, o responsável por definir o processo, os planos, estabelece cronograma, prazo, custo, recurso e acompanha esse desenvolvimento no passo a passo. Tá? Nós temos também o cliente, que é importante que a gente defina bem certinho o que é o cliente, o que é o usuário. O cliente é o cara que paga, tá? Empresa, organização, pessoa que contrata o serviço, né, que vai ser desenvolvido. E o usuário é a pessoa, a organização, departamento que utiliza o sistema. Tá? Pode ser usuários diretos ou indiretos, que apenas enviam ou recebem resultados do software. Então, isso é algo, né, que é importante que a gente defina. E nessa definição do que é o cliente e o que é o usuário, nós temos aí um exemplo bem bacana, tá, que a gente pode citar, que é a questão, por exemplo, do Facebook. Nós, eu, vocês, nós não somos os clientes do Facebook. Não é para a gente que o Facebook vai lá e desenvolve, faz métricas e faz relatórios e atende a pedidos e não sei o quê. Não, nós não somos os clientes do Facebook. Nós somos os usuários do Facebook. Nós utilizamos esse sistema. O cliente do Facebook é quem o quê? Paga. Eu não pago. Vocês não pagam. O cliente do Facebook são as empresas que vão lá e clicam para fazer o boost, o levantamento, a melhoria, dar o upgrade nas suas postagens. É o cara que paga para colocar as propagandas. É o cara que paga para ter links patrocinados. São as parcerias do Facebook. Esses são os clientes. Tá? Os usuários é o cara, sou eu que vou lá e eu fico o dia inteiro navegando, vendo as postagens dos meus amigos e de vez em quando um link patrocinado, de vez em quando uma propaganda, de vez em quando algum marketing aí de algum produto dos clientes do Facebook. E aí tem uma frase muito marcante que é importante que vocês entendam ela. Tá? Não só para o caso do Facebook, mas para o caso de tudo que tem a ver com esse mercado, inclusive para quem tem interesse de desenvolver, de abrir empresas e começar a trabalhar com isso. Essa frase diz que se você não está pagando, você está sendo vendido. Né? Se você não está pagando, você está sendo vendido. Se você não é o cliente, o cara que paga, você é o usuário. E o usuário é quem é vendido. Eu, Davidson, ir lá e ver uma propaganda de vez em quando, é o meu tempo, é o meu computador, é a minha internet, o Facebook vai lá e usa para exibir uma propaganda, para exibir um videozinho da Coca-Cola, por exemplo. Eu estou sendo vendido para consumir as propagandas que o Facebook recebe. Né? E isso funciona em tudo. Isso funciona em tudo. Isso funciona em jogos, isso funciona em rede social, isso funciona em televisão, isso funciona... Quem é o cliente do Big Brother? Não sou eu. Eu sou o usuário do Big Brother. O cliente do Big Brother é a Coca-Cola, que vai lá e paga e põe dinheiro lá dentro. O cliente do Big Brother é a Americanas, que vai lá e paga e coloca produtos lá dentro. Tá? E esses caras precisam do seu retorno. É para eles que nós devemos, enquanto desenvolvedores, levar em consideração. Tá? Se o usuário diz, não, eu não quero que o sistema faça o controle de cheques que retornam sem fundo, mas o cliente vai lá para você e diz, eu preciso controlar os cheques que retornam sem fundo na minha empresa. O que você vai fazer? Você vai atender
ao usuário ou você vai atender ao cliente? Uma decisão fácil. Tá? Então, isso que a gente precisa entender, tanto para a gente analisar de fora diversas situações, quanto para a gente analisar de dentro, quando nós formos desenvolver software. Quando me der um estalo e eu falar, não, eu vou resolver criar uns joguinhos para Android e colocar lá na Play Store de graça para a galera. Beleza, e aí como é que vai funcionar? É 100% de graça? Não. Pode ser que eu tenha feito só para aprender, só para estudar, só para alguma coisa. Vai ter uma propagandinha? Então, olha só. Vai ter a inclusão de algum produto? Ah, o meu jogo tem uma latinha de refrigerante. Posso fazer uma latinha de refrigerante genérica que não se parece com nenhuma delas. Ou eu posso fazer uma latinha de refrigerante vermelhinha com as letrinhas em branco, que mesmo que a pessoa não consiga ler que está escrito Coca-Cola, ela vai olhar aquela latinha vermelha com escrito em branco e vai, Coca-Cola. E daí pode vir dinheiro. E aí sim a gente está falando de clientes em potencial e de clientes para esse tipo de negócio. Tá? Então, isso nos ajuda. Eu sei que vocês estão desenvolvendo planos de negócio com o professor Edilson. Tá? É disso que a gente está falando. Qual é o plano de negócio do Facebook? É atender a mim, usuário final? Não, não é. É atender o cara que vai lá e injeta dinheiro. Qual é o plano de negócio do Google? É atender a mim? O Google colocou mais 3 links de propaganda nos resultados da busca. Que bosta, eu, usuário, não concordo. O cliente dele concorda. O cara que está pagando para colocar aquelas propagandas concorda. E aí? Quem que ele vai atender? Normalmente o cara que injeta a grana no negócio. E outros papéis, analista de infraestrutura, que vai definir como é que, em qual infraestrutura o software vai rodar, como é que tem que ser a rede, qual que vai ser o tipo de infraestrutura de hardware que vai precisar rodar e tudo mais. O administrador de banco de dados, o gerente de testes. Então, quando a gente tem um processo bem documentado, nós temos vários papéis. Pessoas que fazem vários papéis diferentes no processo de desenvolvimento. Repetindo, em empresas pequenas, esses vários papéis podem ser feitos por uma pessoa só. Eu posso ser o projetista, o analista e o gerente do projeto. Não tem problema. Não deveria. Nós temos uma perda de qualidade, porque eu, enquanto projeto e analiso, eu não tenho como acompanhar o desenvolvimento da maneira correta que eu deveria fazer. Certo? Eu, enquanto projetista e analista, se eu também for o gerente de testes, eu estou perdendo tempo de uma área para aplicar em outra ou vice-versa. Então, a gente tem todo esse tipo de coisa que empresas menores acabam fazendo por causa do dinheiro, da economia. Né? Então, a gente tem esse tipo de situação e é mais comum do que deveria ser. Né? E vários outros papéis. A pessoa do suporte, a pessoa que vai lá atender o telefone, que vai lá fazer suporte remoto, o beta tester, a pessoa que vai lá fazer testes não testes unitários, não testes automatizados, mas que vai lá rodar o programa, cadastrar coisas. A gente tem vários e vários papéis. Aí a gente vai dar uma olhada em cada um deles no decorrer dessa aula também. Que horas vocês têm aula com o SUS? Que é às 8 hoje? Alguém responde para mim, por favor? É para ser às 8 dele. Tá, então mais 5 minutinhos eu encerro para vocês. Vai dar tempo de tomar uma aguinha. E aí nós temos o processo do software. A gente não fala só no software. A empresa que analisou para dar uma ISO para a formada e não viu a porta, ela viu o processo de fabricação da porta. No software, nós não temos o software, o produto. Nós temos o processo de fabricação e construção desse software. Então, o processo é um conjunto estruturado de atividades necessárias para desenvolver um sistema. Repetindo, um conjunto estruturado. Não adianta eu, Davidson, falar, vou desenvolver o software. Como é que você vai fazer? Faça um pouco da análise, faça um pouco de projeto, faça um pouco de programa, faça um pouco de teste. Não, mas isso não é estruturado, não é documentado. Eu não sigo um processo nenhum. Basicamente do jeito que me dá na telha.
programação orientada à gambiarra e vários outros que a gente acaba nos deparando no dia a dia, certo? Então, a gente precisa ter um conjunto estruturado. E quando você tem uma empresa que desenvolve o seu segundo, seu terceiro, seu quarto software, se você usar o conhecimento adquirido no primeiro, no segundo software e criar uma documentação para descrever esse teu processo, eu garanto que a qualidade final do teu terceiro, do teu quarto, do teu quinto projeto vai ser muito maior do que a do primeiro. Ah, mas isso é óbvio, Davidson. Os meus programadores ficaram mais experientes. Não, não é assim. Não é. O teu processo evolui. O teu processo fica mais maduro. E processos mais maduros, processos melhores, dão resultados melhores, sem dúvida nenhuma. Tá? Existem vários processos de desenvolvimento de software diferentes. Vários. Existem vários estudos para isso. A gente vai ver alguns deles. Tá? Mas a maioria, ou todos eles, envolvem o quê? Especificação, busca do que vai ser feito, entrevista com o cliente, estudo dentro da empresa do cliente, para ver o que vai ser feito. Projeto e implementação. Tá? Descreve como que vai fazer, cria o código, implementa. Validação. Validação. Tá? Eu tenho certeza que a maioria das empresas, ou pelo menos todas as de sucesso, quando termina de desenvolver um software, ele não entrega para o cliente, vira as costas e sai correndo. Ele demonstra para o cliente, para que o cliente veja, olha só, ficou bom. Mas se nessa tela de venda aqui que o meu caixa lá do supermercado está usando dia a dia, se o nome do produto for um pouquinho maior, fica mais fácil dele ver e eu diminuo a chance de erro do cara lá do açougue pesar o produto e se enganar e vender picanha pesando por linguiça, porque o código de um é 802 e o código do outro é 803. E aí a carne que custa R$60 o quilo, ele vendeu como linguiça R$13 o quilo. E aí? Se eu escrever com uma letrinha muito pequena, o caixa passa o código, vira para o lado e acabou. Se eu escrever com uma letrinha maior, talvez o meu caixa pode ser esse controle de qualidade no final. E aí ele pode ver, aqui, só nesses 2 quilos de picanha, a empresa perderia aí 60, 70, R$80. Então são detalhes de validação para você certificar, não, bate com o que está descrito no contrato com o meu cliente. Bate com os levantamentos prévios que eu fiz com ele. E a evolução. Terminei de fazer, terminei de escrever, entreguei para o cara. Beleza, e agora? Como que esse software vai evoluir? Ele vai ficar parado e pronto daquele jeito pro resto da vida? Não, eu preciso ter melhorias. Eu tenho evoluções de software, eu tenho evoluções de hardware, eu tenho versões novas de sistema operacional. Quantos de vocês já tiveram? Eu tenho certeza que vários de vocês já tiveram que tentei instalar uma webcam ou algum aparelho que eu comprei ou fazer algum controle no meu computador, baixei o software, mas só tem versão para o Windows 2000 ou para o Windows XP. Aí eu instalo no meu Windows 10 e não funciona direito, eu preciso ir lá e ligar o modo de compatibilidade, que é uma gambiarra do sistema operacional, para tentar fazer esse tipo de coisa funcionar. Eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram isso. Se não, se não todos, quase todos. E esse é o tipo de coisa que eu, desenvolvedor de software, preciso ver previamente. Quanto tempo que eu quero que o meu software fique em uso pelo meu cliente? Eu quero que o cara use por 10 anos para mim poder cobrar uma mensalidade que vai bater todos os meus custos e me dar um lucrinho? Beleza. Então eu preciso que esse software por 10 anos evolua. Porque senão muda a legislação de um ano para o outro e meu software morre, do nada. E aí se eu tenho 20, 30 clientes usando aquele software e pagando uma mensalidadezinha, eu tenho um baque no financeiro da minha empresa. Tá? Então, isso é importante. Pensar na evolução, na continuidade. E aí, um modelo de processo de desenvolvimento de software é uma representação abstrata. Eu preciso representar isso. Eu preciso dizer, primeiro eu faço a entrevista, depois eu faço o levantamento, depois eu faço os documentos e os diagramas, depois eu passo para isso, depois eu passo para aquilo, até chegar na parte tal, até ter um software bem desenvolvido. Tá?
Ele apresenta uma descrição do processo de uma perspectiva peculiar. Então, se é um estudo que utiliza uma abordagem estruturada baseada no ciclo de vida em cascata, beleza. Então, como que é o processo de desenvolvimento para um ciclo de vida cascata? Ah, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois posso voltar? Posso, mas eu preciso chegar até a etapa tal para daí voltar. Então, esse é o tipo de estudo que a gente tem. Tá? Modelos de processo de desenvolvimento de software. E quando a gente descreve e discute processos, geralmente a gente fala sobre cada uma dessas atividades que ocorrem no decorrer, no andar do processo. Tá? Especificação de modelos de dados, desenvolvimento da interface do usuário, e a organização de cada uma dessas atividades. Adianta eu fazer a especificação do modelo de dados depois que eu já desenvolvi 20%, 30% do meu software? Não adianta. Por quê? Porque as telas têm que estar batendo com o que o meu banco de dados precisa. Eu preciso seguir essa sequência. Eu tenho que primeiro ver os requisitos para depois fazer um estudo, uma análise básica, para depois fazer o planejamento do banco de dados. Para daí desenvolver. Para daí saber se o cara precisa login e senha ou não precisa de login e senha. E isso vai impactar diretamente no meu banco de dados. Senão eu vou desenvolver 20%, vou mudar o banco de dados e esses 20% eu vou ter que jogar 10% fora para refazer. Tá? Descrições e processos também podem incluir produtos, que são resultados de uma atividade do processo, papéis, que representam ou refletem as responsabilidades de cada uma das pessoas no processo, pré- e pós-condições. Só posso iniciar o desenvolvimento após ter pelo menos uma análise prévia do banco de dados, senão não. Tá? Condições prévias, condições posteriores, que são declarações que têm que ser verdadeiras antes de dar continuidade a uma atividade do processo, para que ela possa ser executada ou um produto ser produzido, quando a gente não está falando exatamente de engenharia de software. Tá? E aí nós temos os processos dirigidos a planos e os processos ou as metodologias ágeis. Processos dirigidos a planos são processos em que todas as atividades do processo são planejadas previamente, com antecedência. E o processo é medido em relação a esse plano. Então, o meu plano diz, faz A, B, C, D e E. O meu desenvolvimento de software já chegou no C. Beleza, então eu estou mais ou menos a 50% do desenvolvimento. Estou na metade. Tá? Já nos processos ágeis ou nas metodologias ágeis, esse planejamento ele é normalmente incremental. Faz isso, programa, analisa, programa, pá, entrega, incrementa. Faz isso, analisa, programa, pá, entrega, incrementa. Tá? E é mais fácil de modificar no decorrer. As metodologias ágeis tentam fazer processos de desenvolvimento de software onde as mudanças não impactam tanto no desenvolvimento. Tem aquelas mudanças que o cliente liga e te diz, viu, eu queria mudar a telinha tal para inserir mais 2 campos. E você chora porque você lembra. Puta, eu preciso mudar o banco de dados, eu preciso mudar o meu data model, eu preciso mudar meus componentes de conexão, eu preciso mudar para uma modificaçãozinha pequena. Tá? Então, essas metodologias ágeis, elas tentam tornar esse processo mais maleável para ter impactos menores quando o cliente pedir mudança. O que não quer dizer que não vai ter impacto. Vai ter. Mudança sempre tem impacto. Tá? Se você chegar para o teu pedreiro, quando ele terminou de construir uma parede e dizer, putz, esqueci de te avisar, eu queria uma janela aqui. Qual o impacto que vai ter? Desperdício de material, desperdício de tempo. No software é a mesma coisa. Ó, essa janela de cadastro eu preciso colocar mais um campo. Beleza, meu amigão. Eu tenho que quebrar tudo esses tijolos que eu já pus aqui. Eu tenho que fazer uma base de janela, fazer enquadramento, colocar, chumbar o suporte da janela no canto para daí por ali. Só para colocar o campo novo cor do produto que você me pediu. Tá? Então, sempre impacta. Metodologias ágeis tentam fazer que impacte menos. Na realidade, os processos mais práticos incluem elementos de processos ágeis e dirigidos a planos. Então, é uma abordagem um pouco híbrida. Processos dirigidos a planos e metodologias ágeis. E aí nós temos a máxima que não existe processo do software certo ou errado. Nós temos processos mais estudados, mais validados, mais adotados, que nos dão uma garantia maior de qualidade final. Mas
aquele processo baseado em gambiarra que a empresa X de fundo de quintal utiliza, ele é um processo que não está errado. Vai dar um software no final? Vai. É um processo de desenvolvimento de software. Não vai dar lucro, vai dar prejuízo, isso aí é outra história. Mas esse processo, ele é um processo correto, ele funciona. Tá? Então isso é importante que a gente entenda. 8 horas, encerramos por hoje. Na próxima aula nós começamos a falar sobre qualidade em software. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Quem tem aula com o professor Susky, bom restante de aula aí. Pessoal do quarto período, vocês estão me devendo a prova da primeira prova do CCNA lá, que eu vi que ninguém fez ainda. Que prova, louco? Tentem fazer esse... Tá lá liberada a primeira avaliação já. Tá no Ah, NetAcad. Pode ir lá e fazer. tá bom. Valeu, David. Um abraço. Até. Valeu, pessoal. Boa aula.